Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast para elas. Chamo-me Lima Ocente Saugi, sou a host e fundadora deste podcast que veio para ampliar vozes de mulheres, trazer histórias inspiradoras e temas interessantes. E hoje, numa exceção, trazemos um tema bastante pertinente. Vamos falar sobre o aborto seguro. Importa referir que este episódio é levado a si em parceria com o IPAS Moçambique. Eu tenho duas convidadas para falarmos sobre o Dia Internacional da Ação pelo Aborto Seguro, que é celebrado no dia 28 de setembro. Tenho comigo a doutora Vânia Benzane, que é médica clínica geral, responsável nacional de saúde materna, e tenho também a senhora Julânia Langa. Ela é jurista, atualmente ocupa a posição de gestora de operações no IPAS Moçambique, que vão aqui comigo conversar em torno deste tema. Sejam muito bem-vindas as duas ao podcast para elas. Muito obrigada. Estamos prestes a chegar no dia 28 de setembro, não é? Que é o Dia Internacional da Ação pelo Aborto Seguro. Entretanto, nós temos uma lei que entrou em vigor desde 2015, que o IPAS tem estado a trabalhar com o Ministério da Saúde. Como é que esta lei tem sido recebida e quais foram as ações desenvolvidas para divulgar a mesma? E acho que seria importante também percebermos de que forma é que as pessoas estão a receber, as pessoas, em particular as raparigas e as mulheres. Muito obrigada. Primeiro agradecer pela oportunidade de poder usar este espaço para partilhar ou para falar deste tema que é bastante atual e interessante ou importante para todas as mulheres e raparigas. É verdade. Indo para a questão que coloca, o que é que tem sido feito, como é que tem sido recebida esta lei pelas mulheres ou pela sociedade no geral. Bom, hoje posso dizer bem entre aspas, não é? Há de perceber que nós, quando falamos de interrupção de gravidez ou lei do aborto, estamos a falar de um assunto bastante sensível. Pois. No início era difícil até falar sobre a própria lei. Por isso que eu digo, hoje em dia posso dizer bem, mas não na totalidade, porque ainda não se consegue falar com tanta liberdade sobre esta lei em todos os espaços. Mas, no geral, pode-se dizer que está sendo bem recebida, porque é preciso perceber o que é que o objetivo, ou o que é que levou o Estado a aprovar a lei que despenaliza o aborto nos termos em que aprovou. Qual era o objetivo final que estava por detrás da aprovação desta lei, que é a redução da mortalidade devido aos abortos inseguros. Então, quando as pessoas percebem a motivação da aprovação desta lei, a abordagem muda. Portanto, numa interação inicial pode não ser recebida positivamente, mas quando se percebe as causas que estão por detrás da aprovação desta lei, acaba-se assumindo e aceitando e ajudando naquilo que é a implementação ou a divulgação da mesma. Ok. E a nível do Ministério, qual foi o vosso papel neste processo da elaboração de lei, assim como na divulgação e na implementação? Porque, na verdade, vocês também trabalham muito nesta fase da implementação. Ok. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Falar do aborto, dos cuidados compreensivos do aborto, é um processo complexo, mesmo para aquilo que são a herança cultural que a gente tem, que é algo que não se fala de qualquer maneira. E o Ministério da Saúde tinha que levantar esta bandeira. Como sabemos, Moçambique é um dos poucos países a nível mundial que temos a lei para o aborto. A nível dos países africanos, penso que somos o segundo ou terceiro país que tem a lei do aborto implementada, aprovada pela Assembleia da República e vigente a nível do país. E nós temos um histórico de altas taxas de mortalidade materna, no meio rural, no meio urbano, e que neste todo o processo houve esta importância de
pegar este assunto junto com a sociedade civil e vários parceiros que trabalham nesta área, de modo com que conseguíssemos ter a aprovação da lei e a implementação. E não termina por aí. Temos a lei aprovada, o passo a seguir é fazer com que haja disseminação dessa lei, que as pessoas saibam, que as pessoas conheçam e, acima de tudo, os provedores de saúde também devem conhecer, aceitar e implementar. Então, este foi o grande trabalho que o Ministério teve a todos os níveis, de garantir que a todos os níveis de atenção, temos a nível dos hospitalares, nível quaternário, secundário, primário, a todos os níveis de unidades sanitárias que tenham capacidade de oferecer estes serviços, que estivessem preparados. E trabalhamos muito com os provedores de saúde, porque eles são o elo, né, de comunicação com a comunidade dentro da unidade sanitária. E não há um provedor específico, desde o agente de serviço que está na unidade sanitária até ao nível diferenciado em termos clínicos, todos devem estar informados sobre a lei. E este processo foi feito a nível nacional, todas as províncias, todos os distritos e todas as unidades sanitárias. Algumas com condições de oferecer, outras sem condições de oferecer, mas há esta importância de que se conheça, de modo que consiga passar uma informação para neste caso, os utentes, né? Que oferem os serviços a nível dessas unidades sanitárias. E as nossas atividades não se exercem só dentro da unidade sanitária, mas também nós temos atividades comunitárias com o Ministério da Saúde, onde prevê intervenções a 30%, 50% fora da comunidade. Okay. Então, neste sentido também, tivemos vários locais de interveniência de vários atores a todos os níveis de liderança, distritais, provinciais. E nós dissemos que quando temos que divulgar uma lei, na verdade é uma atividade multissetorial. Pois. A saúde não pode trabalhar sozinha, tem que ter outros intervenientes, professores, juristas, procuradores, porque a lei está despenalizada até a vírgula. Há certas áreas ou certos itens em que, nestas condições, né, não podem ser oferecidas. Então, é importante que haja diferentes intervenientes e são esses que nós tentamos trabalhar, como aqui referia, de modo que eles também ajudem nesse processo de disseminação e conhecimento sobre a lei. Exato. Referiu aqui que um dos grandes objetivos desta lei é a redução da mortalidade. Contudo, as taxas ainda são altas. No caso, 11% da taxa de mortalidade materna deve-se aos abortos inseguros, no caso. Onde é que nós pretendemos chegar? Como é que podemos reduzir ainda mais estes números? Que incentivos ou ações podem ser criadas para que as mulheres optem por esta alternativa segura de fazer um aborto sempre que for necessário? Bom, acho que desde o início da implementação da lei, tivemos esta lei, ou seja, a lei entrou em vigor em 2015, mas a sua implementação, na verdade, só inicia em finais de 2017 e praticamente início de 2018. Okay. E de lá para cá tem sido desenvolvido várias ações no sentido de garantir que primeiro haja conhecimento da existência desta lei pela comunidade, pelas mulheres e raparigas em especial, que são os primeiros beneficiários. Em parceria com outros intervenientes, com o Ministério da Saúde, têm sido feitas sessões de aquilo que nós chamamos de VICAT. VICAT é clarificação de valores e transformação de atitude. Sessões estas onde é feita a divulgação da lei como tal. Temos a lei e temos um diploma que garante a implementação. Portanto, tivemos a lei aprovada e depois o Ministério da Saúde, em 2017, aprovou normas clínicas. Estas normas clínicas foram aprovadas através do diploma ministerial 60/2017, que garante a implementação destes serviços a nível das unidades sanitárias. Então, o exercício primário foi garantir a divulgação, capacitar os provedores de saúde, que são os que realmente vão oferecer estes serviços, e garantir que também
os setores chaves, como disse a doutora Vânia, quando se divulga, não só quando se divulga, quando se implementa uma lei, não se pode esperar que o Ministério da Saúde faça a implementação desta lei sozinho, mas há outros intervenientes como o Ministério da Justiça, como a Educação, e a própria comunidade também tem seu contributo. Os líderes comunitários, os líderes religiosos desempenham um papel importante para garantir a partilha ou a divulgação desta lei a nível das suas comunidades. Paralelamente a isto, temos a divulgação por um lado, mas também temos a criação de condições para que dentro das unidades sanitárias haja condições para a oferta desses... importante, exatamente, né? Para que haja condições para a oferta desses serviços. E isso passa necessariamente não só pela divulgação da informação para os provedores de saúde, mas também a capacitação dos provedores que irão ou que oferecem esses serviços. Essas sessões de clarificação de valor. Por que sessões de clarificação de valores? O tema em si é bastante sensível. Então, é preciso que tanto os provedores de saúde, tanto a sociedade no geral, possa perceber a motivação, como eu disse inicialmente, a motivação da aprovação desta lei e o que significa vedar o acesso às mulheres a estes serviços. É verdade que em espaços abertos podemos querer tapar o sol pela peneira, como vulgarmente se diz, não é? Mas é um assunto que não é de 2015, ou quando tivemos a lei aprovada. A questão dos abortos inseguros é bastante antiga. E pensar que ao não falarmos, não tocarmos este assunto, ele não ou vai morrer, não vamos continuar a ter mulheres, raparigas a morrerem pelo aborto, estaríamos totalmente enganados. Então é preciso trazer isto ao de cima, garantir que condições estão criadas para a oferta de forma segura, porque uma mulher, a partir do momento, quando eu digo mulher, no geral, a partir do momento em que toma a decisão de que aquela gravidez ela não pretende levar avante, ela procura de todas as formas para interromper a gravidez. Há vários estudos feitos e mostram isto. E muitas das vezes estas mulheres acabam iniciando este processo fora da unidade sanitária e chega já em situações já de complicações que fica mais difícil de gerir, torna-se mais dispendioso mesmo para o próprio Ministério da Saúde. Exatamente. Garantir a assistência a situações do género, do que realmente criar espaço para empoderar estas mulheres, garantindo que elas tenham informação sobre o que a lei prevê, que espaços ela tem ou que procedimentos ela tem para ou deve seguir para garantir que tem o acesso destes serviços nas unidades sanitárias. Exato. Era importante também falarmos sobre os casos em que este aborto é permitido, porque existe uma lei, estamos a falar que a lei despenaliza o aborto, mas em alguns casos, não é quando uma mulher simplesmente decide que não quer levar avante a gravidez, mas são casos que a lei prevê, não é? Então, gostava que também mencionassem, assim, de uma forma geral, em que casos específicos é que a lei permite que seja feito um aborto seguro. Em relação àquilo que é a oferta de serviços, né? O que a lei preconiza é que uma mulher que esteja grávida até 12 semanas, que corresponde a 3 meses de gestação, neste período, se ela descobrir que está grávida e desejar interromper a gravidez, é só aproximar-se à unidade sanitária, né, mais próxima, e pedir, né, que lhe seja, neste caso, oferecido o serviço, né? Ela terá que preencher uma ficha de consentimento que fica na unidade sanitária, onde ali a enfermeira ou o provedor vai avaliar o estado desta mulher e tudo. Isso não tem nenhuma complicação para que lhe possa oferecer os serviços e ela tem acesso aos serviços. Estamos a falar até 12 semanas. Significa que depois de 12 semanas para frente já não é permitido. Mas temos aquelas situações
em que a mulher foi vítima de violência sexual, em casos de incestos. Então, para estes casos, a lei aumenta o período. O que é né? incesto, doutora? Incesto, estamos a falar de casos de relações, por exemplo, de pai e filho, Ok. pai e irmão. Chamamos famílias de primeiro grau, né? Sim. Sim, então, de primeiro grau. Então, nestes casos de incesto, e uma mulher que sofreu uma violência sexual, foi violada sexualmente, ela tem até 16 semanas para poder aproximar a unidade sanitária. Então, como vemos, houve muita discussão e em vários sítios a lei praticamente vai até 12 semanas. Sim. Mas dada a nossa conjuntura, e sabemos que uma mulher, por exemplo, que sofreu uma violência sexual, até que ela se abra, até que ela procure a unidade sanitária, é um processo longo e damos esse espaço desta mulher poder ir até 16 semanas. Ok. Mas também tem aqueles casos em que uma má formação ou alguma outra situação que vai até 28 semanas, né, que esta mulher pode fazer, e em casos em que tenha alguma intercorrência no percurso da gravidez que coloque em risco a vida da mãe, então esta não tem período, em qualquer momento pode-se fazer a interrupção da gravidez. Então é uma questão de nós conhecermos a lei e se a mulher sabe que engravidou, olhando as semanas, ela procura a unidade sanitária, preenche a ficha de consentimento. Mas estamos a falar pacientes abaixo de 16 anos. Nesse caso, a partir de 16 anos, ela pode procurar a unidade sanitária sozinha e pedir e será oferecido os serviços. Não precisa estar acompanhada. Não precisa estar acompanhada. Mas se ela for menor de 16 anos, neste caso, ela tem que estar acompanhada, tem que ter um acompanhante. Este acompanhante pode ser pai, mãe, pode ser algum familiar ou pode ser um confidente. O confidente chama de alguém da sua confiança que ela abre-se e diz que neste caso que está grávida, mas este acompanhante tem que ser maior de 21 anos de idade. Então ele tem que vir e ele irá preencher, né, a ficha de consentimento e a declaração toda que ele se responsabiliza, nesse caso, pela menor de 16 anos. Então são esses requisitos, né, que deve-se ir à unidade sanitária, e também realçar que o aborto, a oferta de serviços de aborto é gratuito, a nível das unidades sanitárias não se paga nada, mesmo naquelas unidades sanitárias que têm taxa moderadora. Sim. Sabemos que alguns hospitais, né, mesmo para questões de controle do fluxo, para que não tenha muitas pacientes, em algum momento foram colocadas as taxas moderadoras. Mas para a oferta desses serviços, mesmo nestas unidades sanitárias, o aborto é gratuito, não precisando de nenhum teste de gravidez. A mulher também não precisa de ter uma ecografia, algo que identifica. As enfermeiras estão preparadas para o diagnóstico precoce da gravidez, podendo fazer o diagnóstico e oferecer os serviços. Exato. E falando em menores de idade, biologicamente estas meninas não estão preparadas para receber um bebê. Portanto, o seu corpo não está pronto para receber um bebê. Isto pode colocar em risco a vida desta menor, não é, doutora? Sim. Dizer que existem fases, né, do crescimento do ser humano, neste caso especialmente da mulher, e a mulher tem muita alteração hormonal, entre outros assuntos, que temos casos de adolescentes, né, adolescentes jovens, nesse caso, que em algum momento aproximam a unidade sanitária e que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, avalia-se essas, neste caso, as menores, e verifica-se. Alguns casos, esses podem ter um atendimento especial. Quando digo especial, com clínico diferenciado, porque automaticamente ela é de alto risco obstétrico. Nós chamamos ARO, que é alto risco obstétrico. Então, existem padrões específicos de atendimento para estes casos de alto risco obstétrico, onde avalia-se se, de acordo com o desenvolvimento desta, nesse caso, adolescente, podemos ver adolescentes com menor massa, outros com maior massa. Então, como dizia, o desenvolvimento do corpo de cada um é diferente, né? Então, faz uma avaliação. Há casos que avalia-se e vê-se que
está em condições de continuar com a gravidez, neste caso continua-se. Nos casos em que não estão, a gente tem indicação para interrupção. Ok. Então, é uma questão de avaliação caso a caso, Pois. para evitar aquilo que é mortalidade, neste caso infantil. Como sabemos, há uma incompatibilidade céfalo-pélvica. Neste caso, a pelve desta menor não está preparada e precisaria de ter um parto diferenciado, né? Exato. Chamamos o parto distóxico, neste caso não será o parto vaginal, mas pode ser por cesariana, né? Ok. Então, há particularidades, cada caso é um caso e faz essa avaliação, mas com certeza terá que ter um acompanhamento específico de clínicos, médicos gineco-obstetras para poder assistir ecografias frequentes, para poder avaliar se realmente a capacidade de continuar com a gestação ou a necessidade de interrupção. Ok. Interessante. Senhora Julânia, uma das missões do IPAS é garantir que as raparigas e mulheres tenham acesso a serviços de aborto seguro. Qual é o balanço que vocês fazem desde a implementação da lei até ao momento? O balanço até o momento é positivo. Não diria que conseguimos alcançar em pleno o objetivo final daquilo que tem sido as nossas ações, que é esperar que todas as mulheres moçambicanas possam, em qualquer ponto do país, gozar livremente dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Isso inclui também a questão de acesso aos serviços de saúde de qualidade. Mas, ainda assim, é positivo no sentido em que, quando iniciamos a nossa intervenção, praticamente a implementação da lei ainda não tinha iniciado, não se podia falar da lei em nenhum espaço. E hoje, quando olhamos para as nossas comunidades, já existe informação, alguma informação, porque não posso assumir que todas as mulheres já têm acesso. Sim. Ainda não se conseguiu alcançar a todas as comunidades em termos de divulgação de informação e também o próprio acesso. Estes serviços também não são oferecidos a todos os níveis. É necessário que hajam condições criadas. Só unidades sanitárias com maternidade é que oferecem serviços de interrupção da gravidez. Portanto, estamos a dizer de outra forma que ainda não temos os serviços tão próximos às nossas comunidades. Contudo, está-se a trabalhar, não só o IPAS, outros parceiros que apoiam o Ministério da Saúde, na expansão para garantir que em todas as províncias, em todos os distritos, em todas as unidades sanitárias onde há condições para a oferta desses serviços, se consiga oferecer os serviços e com alguma qualidade. Pois. Isto passa necessariamente pela capacitação dos provedores de saúde. Isto implicou também uma revisão daquilo que é o próprio currículo de formação das enfermeiras, por exemplo, de saúde materna e infantil, para garantir que esta componente esteja lá bem espelhada. Porque no início da implementação foi necessário fazer capacitações, ou têm sido feitas mesmo agora, capacitações específicas nesta área para garantir a implementação. E com este currículo, estamos a assumir que as nossas enfermeiras de saúde materna e infantil já saem da formação com esta componente bem colocada. É verdade que poderão haver capacitações capacitações não, como é que chamamos? Formação contínua, não é? Para irem se atualizando. Isso, para atualizações, mas pelo menos terão a componente já concebida. Resumindo, o balanço é positivo, mas ainda há muito por se fazer. Há muito por se fazer, não só por causa da divulgação da informação, tanto para os provedores de saúde, assim como para a comunidade, mas também é preciso quebrar barreiras. Há muitas barreiras que existem, tanto para alguns provedores, assim como para a comunidade. Estamos a falar de um assunto sensível. Há aqui normas sociais, há aqui mitos que já foram enraizadas nas nossas comunidades que precisam ser quebradas. Pois. Quebrados, digo. Que é para garantir que as mulheres possam
livremente aceder aos serviços sem risco de estigma, porque muitas vezes há mitos desenvolvidos nas nossas comunidades. Vamos lá, por exemplo, se um homem se envolve com uma mulher que fez ou seja, interrompeu uma gravidez, vai ter tuberculose. Esse é um dos mitos que tem sido espalhados pela comunidade, mas sabemos que não é verdade. Não é verdade. Então, cientificamente não é possível. Então, há aqui um trabalho para garantir que estas comunidades tenham a informação certa, tenham espaço para garantir que os seus direitos são salvaguardados. A doutora Vânia, quando falava dos requisitos para o que a lei dispõe para aceder aos serviços, ela falou de 3 requisitos, que é o consentimento da mulher grávida, que a realização da interrupção deve ser feita numa unidade sanitária e com consentimento da mulher grávida. Estamos aqui a dizer o quê? Mulher grávida. Não há aqui intervenção de terceiros. É uma decisão dela. É uma decisão dela. Por quê? Porque temos que respeitar os seus direitos. Os direitos sexuais e reprodutivos, ou seja, os direitos humanos, eles são indivisíveis. Inegociáveis. Portanto, não pode haver aqui espaço de negociação com o parceiro, com o familiar, com o pai. A mulher grávida é que toma a decisão. Mesmo que o seu parceiro não queira, se ela toma a decisão, pode avançar. Pode avançar. Isto não constitui crime. É verdade que socialmente pode criar aqui atritos, porque o que se espera de um casal é que haja concordância. Exatamente. Mas, em última instância, quem toma a decisão sobre o meu corpo sou eu, como pessoa, como indivíduo, não é? Eu costumo dizer, ainda que eu esteja casada em comunhão geral de bens, os direitos não fazem, os meus direitos individuais não fazem parte desta comunhão. Então eu tenho que poder ter espaço de continuar a tomar as decisões sobre aquilo que diz respeito à minha saúde. Exato. Há situações graves. Estamos aqui a falar olhando só para a questão da interrupção da gravidez. Mas temos situações em que a mulher, se não tem autorização do marido para se dirigir à unidade sanitária para ceder serviços, seja porque está com malária, está com uma outra enfermidade, ela carece de uma autorização do marido para ir à unidade sanitária. São práticas sociais. São práticas sociais que, de certa forma, constituem barreiras. Exatamente. Só para trazer este outro lado. Que estas barreiras não devem ser quebradas apenas quando se fala desta interrupção, mas também quando é para aceder aos serviços de saúde no geral. Ok, interessante. E estas práticas sociais, culturais, religiosas, que têm sido um impedimento para uma boa implementação da lei, qual é o trabalho que tem estado a ser feito a nível das comunidades, das igrejas, porque é importante também envolver estas camadas sociais, não é? Para poder sensibilizá-los, explicá-los todas estas vantagens que existem em fazer um aborto seguro. Na verdade, para tudo que é área de intervenção de saúde, temos tido vários desafios, né? Comunitários, por questões de crenças. Sabemos que há muitos anos atrás não tínhamos unidades sanitárias suficientes e nós temos herança cultural de tratamentos tradicionais. Exato. E para mudar isto é um processo. Temos casos, principalmente maternidade, que ainda temos muitos partos comunitários. Mesmo com comunidades que já têm maternidade, nós temos lá parteiras tradicionais que são reconhecidas pela própria comunidade, que ela faz o parto tradicional, entre outras intervenções. E, neste sentido, o que a saúde tem feito, trabalhamos com as lideranças locais, temos identificado as parteiras tradicionais, que essas parteiras tradicionais, elas velam não só para o parto, para a questão do planeamento familiar, para a questão de tudo que é segmento da mulher. Então, normalmente temos envolvido elas em formações, formamos a elas, explicamos a elas cada pacote, se é pacote de planeamento familiar, se é pacote de maternidade, se é pacote de consulta pré-natal, que é para ela ter informação suficiente para poder dar a nível da comunidade. E eles têm, podemos dizer que é um memorando de entendimento neste processo, quando é identificado a nível da comunidade,
este memorando que eles têm a obrigatoriedade de colaborar com a saúde. Ok. Colaborar é o quê? Se ela pode atender de acordo com as crenças a nível da unidade sanitária, mas tem que referenciar esta mulher para a unidade sanitária. Esteve aqui minha colega a falar em casos de consentimento. Há mulheres que têm, por exemplo, 6, 7 gestações. Estamos a falar de uma mulher de 40 anos de idade que já está no 7º, 8º parto, com condições sociais, econômicas muito baixas. Estamos a falar de crianças que em algum momento não têm acesso nem à escola, crianças com algumas condições de saúde não favorável, mas às vezes não é o marido, é a sogra, que diz que não podes fazer o planeamento familiar. Então, estas crenças diretamente influenciam com aquilo que é a saúde da sociedade. Estamos a falar dos dividendos demográficos, capacidade desta mulher trabalhar, prover, ter mais algum desenvolvimento do país no geral. Exato. Então, neste sentido, nós temos estes atores comunitários, os mentores, os ativistas, os praticantes de medicina tradicional, as parteiras tradicionais. Estamos a falar a nível da comunidade, que nós temos sempre envolvido nas formações e capacitações, e eles até nos ajudam a fazer as estatísticas. Entregamos lá fichas que eles vão preenchendo e trazem aquela informação que atendeu X mulher, mas essas mulheres todas eu referenciei para a unidade sanitária. Ok. Então não quebramos o laço que eles têm com a comunidade, porque é uma verdade, eles confiam nele e tudo, mas garantindo que pelo menos as pessoas tenham acesso aos serviços. Então eles também já vão passando essa informação, que olha, podes vir para aqui a nível da comunidade, eu vou te fazer as adivinhas, seja o que for que seja que ter feito, mas tens que ir onde a sanitária, por exemplo, para fazer uma consulta pré-natal. E tivemos muitos casos relacionados, por exemplo, ao aborto seguro, que muitas dessas praticantes às vezes introduziam raízes para a interrupção da gravidez. Então, introduziam raízes até o aborto ocorria, mas tínhamos muitas complicações a seguir. Então, são essas práticas que temos trabalhado com elas a dizer que não tem que ser assim, porque depois culmina com isto, e elas trazem as pacientes à unidade sanitária. E também fazemos as escutas comunitárias. Ok. Por exemplo, neste caso que a colega, a doutora Juliana, estava aqui a falar do homem que a sua parceira interrompe a gravidez e ele diz que vai ter, que depois tem tuberculose. Há sítios que dizem que este homem, antes de ter relações sexuais, tem que se purificar, tem que se fazer banhos. Esta mulher está impura, rituais, porque esta mulher está impura. Então, praticamente esta mulher é afastada do meio social. Então, para isto, nós temos feito auscultações comunitárias para cada caso. Por exemplo, a mulher grávida não pode comer ovo, mulher grávida não pode comer coisas com açúcar, não pode comer isto, aquilo, não pode comer fruta X. Então, são coisas que, em algum momento, estamos a lutar com a malnutrição a nível das comunidades. Então, quando nós temos estas crenças, não ajuda. Então, nesse processo de auscultação, desenhamos um plano de ação específico para aquela comunidade. Então, isto serve mesmo para as igrejas, serve mesmo para a comunidade, porque esta comunidade também está inserida dentro de uma igreja, né? Ou a igreja também está inserida na comunidade. Então, são esses pacotes que nós temos, através do levantamento e das escutações que temos feito, que é para poder fazer intervenções específicas de acordo com aquilo que cada comunidade... Por exemplo, as crenças que tem na Zona Norte são diferentes da Zona Sul. Exatamente. E idem com a Zona Centro, não é? Exatamente, elas variam muito. Outro dia eu via uma conversa nas redes sociais e uma jovem partilhou que ficou grávida. Ela tinha 17 ou 18 anos, não me lembro exatamente. E ela foi a uma farmácia comprar um remédio qualquer para interromper a gravidez. E depois aquilo gerou uma série de complicações que teve que ir a uma unidade sanitária. E isto, por um lado, mostrou que os jovens ainda não têm conhecimento desta lei, porque ela, com 18 anos, com certeza que está dentro da faixa etária que a lei permite que ela interrompa uma gravidez. Como é que o trabalho de divulgação tem estado a ser feito a nível das escolas, das comunidades? Já falamos um pouco, mais as escolas é onde uma boa parte dos jovens estão e começam, na verdade, as suas relações naquele meio, né? Começam a namorar naquela fase da escola, secundária. Como é que esse trabalho está a ser feito com as escolas? O mesmo trabalho que é feito, posso dizer, a nível da comunidade, inclui-se também as escolas. Em que sentido? Estas sessões de clarificação de valores que envolvem
a divulgação da lei e também a discussão sobre os mitos, a questão do estigma e da objeção de consciência, também tem-se preparado algumas sessões para escolas. Ok. Já tivemos várias experiências e temos feito isso com alguma regularidade, onde interagimos com as escolas e tem como é que se chama? Tem um período tem a reunião de turma. A reunião de turma. É o Sim. espaço que em algum momento tem-se conseguido juntar os estudantes, os alunos e partilhar esta informação sobre a existência dessa lei, sobre a existência dos serviços, onde encontrar os serviços, quais são as condições necessárias para tal. Mas, além disso, também tem-se usado as rádios comunitárias, porque estas acabam garantindo a divulgação massiva da informação, acaba abrangindo a estes grupos todos. Paralelamente a estas sessões que são feitas nas escolas, com os líderes comunitários, os líderes religiosos, os setores-chave, como Justiça, Ministério de Gênero e Educação, também tem sessões específicas preparadas para as escolas. Ok, perfeito. Ainda falando desta questão do acesso às unidades sanitárias, aos serviços de saúde, um dos grandes desafios que existem, de facto, são as cobranças ilícitas. E esta é uma prática que acaba, de certa forma, inibindo o acesso a serviços de saúde seguro e, por consequência, um aborto seguro. Como é que este assunto é visto a nível tanto do Ministério como do IPAS e de que forma é que pensam em colmatar? Porque, de facto, é um grande desafio e é uma prática que ainda, infelizmente, existe. Ok. Talvez dizer que o Ministério tem trabalhado muito com associações, onde estas associações fazem muitos inquéritos, né? A nível das unidades sanitárias, inquéritos à saída, neste caso à porta, onde tem feito este levantamento, se gostou da consulta, como é que foi, se foi cobrado, mas de forma anônima, né? Exato. E também temos o departamento de expensão. Este departamento de expensão também, de acordo com as denúncias, também tem estado a trabalhar de forma muito direta com as unidades sanitárias. Melhorou bastante, porque já tivemos casos. Nós temos um indicador de avaliação que é colocado a nível das unidades sanitárias, que se forem olhar, qualquer unidade sanitária, quando entras, tem um satisfatômetro, onde tem algumas cores e o utente pode ir lá colocar. E em tempos estamos sempre a vermelho. Hoje em dia conseguimos estar no amarelo, a verde, o amarelo é intermédio, a verde significa que é bom. Então ainda temos estado a amarelo e verde, o que identifica que tem melhorado muito. E de vários estudos que têm sido feitos de acordo com os dados destes inquéritos à saída, também mostra que melhorou bastante a questão da cobrança de ilícitas, mas a questão, ele já nos traz um cenário diferente, em que em algum momento também temos as comunidades a aliciarem os provedores de saúde, né? Em tempos tínhamos muitos provedores que cobravam e já diziam, por exemplo, na maternidade ou na urgência de ginecologia, já dizia, ok, fazes no fim, dás-me X valor. Sim. Ou para eu te oferecer os serviços de aborto são 1.000 meticais ou 2.000 meticais. E este preço até já circulava na praça, onde qualquer um já disse, se queres fazer aborto, tens que ter 2.000 ou tens que ter 3.000 para procurar a unidade sanitária. Então, graças a esses agentes que chamamos secretos, que têm estado nas unidades sanitárias, que fazem inquéritos, há sugestões específicas que é mesmo para a defesa do utente, em que estão lá e à saída vão conversando com os utentes e até tens que dizer o nome do provedor, qual é a porta e tudo, e depois eles vão trabalhando. E isso ajudou a melhorar muito, porque os próprios provedores sabem que temos entidades aqui dentro da unidade sanitária que estão a fazer este serviço. Mas o estudo também revelou-nos que há os próprios utentes que já vão aliciar em algum momento. No fim do trabalho, tiram 1.000 meticais, entregam ao provedor. Então, somos todos chamados também a não estimular este tipo de atitudes, né? E também tem entrado muito nos temas a nível das direções provinciais, a questão das cobranças de ilícitas e violência, neste caso obstétrica, que também foi um dos grandes temas que a sociedade civil levantou. Sim.
e com as reclamações que havia alguns casos de violência a nível das maternidades, e tem-se trabalhado muito nisso. E pelo movimento que a sociedade está a fazer, sociedade civil, neste caso, os provedores, em algum momento que tenham esse tipo de prática, também acabam ficando acanhados, e de lá para cá temos notado muita melhoria. Não vamos dizer que já não existem focos, existem sim, e para estes casos que foram identificados, tiveram o seu devido tratamento. Mas melhoramos bastante a nível das unidades sanitárias. É por isso que, quando é possível não, tentamos colocar em todas as unidades sanitárias onde vem o serviço do aborto é gratuito. Nesta unidade sanitária não se paga. Isso é importante, sim, né? Mas às vezes mesmo com isso acontece, ou temos os próprios utentes em algum momento a estimular, mas está ali escrito que é gratuito. Então é uma questão de todos nós também não estimularmos este tipo de práticas e denunciarmos também aos provedores que têm ainda este comportamento. No passado, eu me lembro quando estudava, esses assuntos falam-se, né, no meio da escola, e havia muita informação que circulava sobre enfermeiros que faziam abortos em casa. Acredito que ainda acontece, né? Esses são abortos clandestinos, né? Assim que chamamos. Eu gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem às jovens em relação a estas práticas que são de alto risco. O que é que vocês podem... Que mensagem vocês podem passar a estas jovens relativamente a esta procura pelos serviços clandestinos? Porque eu percebo de algumas conversas que, por um lado, existe um medo de entrar numa unidade sanitária e procurar por serviços de aborto, porque eventualmente a pessoa fica exposta, as comunidades conhecem-se, a informação pode circular que a fulana de XY procurou por serviços de aborto e aquela pessoa pode sofrer algum tipo de estigma. Então, gostava também que falassem um pouco da importância ou da vantagem de estar a procurar o serviço de saúde em detrimento destes medos todos que eventualmente possam acontecer. Talvez explicar que o aborto inseguro é um risco muito grande para a mulher e que toda mulher não deve aceder ao aborto inseguro. Quando é que nós falamos do aborto inseguro? O aborto inseguro é aquele que é feito fora da unidade sanitária e com profissionais não qualificados. Exato. Por mais que esse profissional também seja qualificado, mas não esteja a oferecer o serviço dentro da unidade sanitária, automaticamente este aborto é inseguro. Porque não temos ali todos os materiais necessários, no local estéril, organizado e preparado para eventual qualquer complicação que esta mulher tenha de imediato poder responder. Esta informação é muito importante, doutora, são as complicações. Exatamente. Não é? Porque este tipo de aborto muitas vezes implica isso, os abortos clandestinos criam essas complicações, depois fazem com que elas tenham que procurar por serviço de saúde e às vezes já é tarde. Exatamente. E falar das complicações, quais são as complicações que normalmente as mulheres aparecem ou têm? É a questão de sepsis, falamos de infecções, né? Infecção do trato urinário, infecção do trato vaginal, doença inflamatória pélvica, a mulher começa com dores nas laterais, né, da pelve, ou dor mesmo do baixo ventre, casos de corrimentos e, acima de tudo, temos a questão de hemorragia, né? Mulheres começam a sangrar muito, perdem muito sangue e acabam culminando com o choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico é quando a mulher já praticamente perdeu tudo aquilo que são os litros que são presumíveis, né? Acima de mais de 500 mililitros, vai perdendo mais e mais e mais, e chega a uma fase que já não se consegue reverter o caso. Ok. E perda de sangue, no caso. Exatamente. A hemorragia culmina com o choque hipovolêmico. Ok. E na pior dos casos, até a mulher já pode vir com casos de infecção e tentarmos ou conseguirmos tratar o foco de infecção, mas a mulher acaba tendo uma infertilidade. Chamamos de infertilidade secundária. E temos casos que, nesses processos, por exemplo, para os casos que falávamos de que as mulheres vinham com raízes ou plantas que eram colocados no colo do útero, né? E o útero apodrecia lá
e quando chegava a unidade sanitária já estava numa fase de sepsis generalizada, neste caso com muita infecção, e que a única opção é extração do útero para que esta mulher possa sobreviver. Então, estamos a imaginar uma adolescente, jovem, né, que procurou o serviço inseguro, mas que neste momento ela não queria ter a gravidez, mas sim mais tarde, e ter que praticamente ser retirada o útero, mesmo pela complicação. Pois. Então, temos dois casos para o aborto seguro. Temos as complicações e temos a mortalidade. Há casos que não chegam à mortalidade, mas uma das grandes complicações é esta. Para além das hemorragias, é a questão de ter que se retirar o útero. Nós chamamos de esterectomia, mesmo pela complicação. Ou o útero está perfurado, ou o útero está infeccionado. E não poder ter mais filhos. E temos muitos casos de alguns ativistas que trabalham conosco e que têm estado a dar a cara porque quando tinham 16, 17 anos procuraram profissionais de saúde. Posso assim dizer que naquela altura nós usávamos um método diferente, que era um método de raspagem, onde tinham cânulas, tinham outros materiais, nem eram cânulas, eram alguns ferros que se usavam e chamavam-se raspagem. Né? Chamavam-se, vou fazer raspagem. Então, aspirava-se, e muitas dessas mulheres, neste processo, ele foi danificando a camada do útero, né? Que é lá onde fixa-se o feto, e ela não tem mais capacidade de engravidar, porque o útero, neste caso, o feto, o embrião, né? Não tem onde implantar-se, porque ela perdeu essa porção da pele onde devia lá fazer a implantação. Então, que hoje estão sempre aí a aconselhar, são ativistas que perderam esta oportunidade neste período. Até tem útero, mas já não tem capacidade de poder continuar com uma gravidez. Então, é mesmo para chamar a atenção de que o aborto inseguro, realizado fora da unidade sanitária, deve ser evitado. Na verdade, não deve ser feito. Não pode se colocar. Porque as unidades sanitárias estão preparadas para poder oferecer esses serviços. E hoje nós temos normas novas de oferta de serviços, menos dolorosas, menos invasivas, que é a questão do uso de uma combinação de uma medicação, em que muitos desses casos a mulher nem precisa depois de fazer aspiração. Então, tomou uma dose hoje, 24 horas depois, faz também mais 4 comprimidos, depois tem interrupção normal. Se for muito pequena a gestação, nem precisa de fazer aspiração. Então, chamamos de seguro, né? Entre aspas, é o nome que é chamado, né? O nome comercial, né? Existem várias marcas, mas normalmente o nome é seguro, que é mesmo para evitar complicações, evita muitos casos de hemorragia, e tem a vantagem de que a mulher só faz a primeira dose na unidade sanitária e as restantes faz em casa. E na eventualidade de ter alguma outra complicação, procura a unidade sanitária. Então, neste caso, a nível mundial, o país está sempre a adotar medicações que não criem complicações e que esta ação ou este ato seja o mais seguro possível. Exato. Bom, mas no meio de tudo isso, o ideal é a prevenção, não é? Exato. Que as mulheres, que as jovens se previnam, porque existem riscos de contrair doenças, existem vários outros riscos associados, sem falar nos custos hospitalares que constituem a interrupção do aborto. Então, acredito que é muito importante este aspecto da prevenção, as raparigas estarem conscientes que ir a uma relação sexual tem que se proteger, porque existe a questão da gravidez, existe a questão das DTS e existem várias outras implicações em torno disto. Estamos quase no fim da nossa conversa. Vem aí o dia 28 de setembro. Este episódio é feito no âmbito deste dia. Portanto, o Dia Internacional de Ação pelo Aborto Seguro, que é celebrado nesta data, 28 de setembro. E para fecharmos, ia pedir a cada uma que deixasse uma mensagem no âmbito desta data, no âmbito deste tema, não é? E desta conversa. Estamos a falar de um programa muito ou dirigido a mulheres, maioritariamente seguido por mulheres. Então, o microfone é vosso.
Muito obrigada. O apelo que deixaria chegado aqui seria principalmente para os jovens, para que busquem informar-se melhor antes de tomar qualquer decisão. Como ouvimos na explanação da doutora Vânia, existem várias complicações que podem resultar de uma interrupção de gravidez, que podem resultar de um aborto inseguro, digo. Portanto, há uma lei que já protege, ela não descriminaliza, é preciso que isto fique claro. O aborto no nosso país continua sendo crime, não é? Mas a própria lei já dá espaço ou dá exceções de quando é que nós podemos realizar esta interrupção da gravidez. E olha que a lei é bastante aberta, olhando para as várias situações que aqui foram enumeradas. Então, qualquer mulher, qualquer rapariga que perceba dentro das primeiras 12 semanas que está grávida e que esta gravidez não pretende levá-la avante, tem espaço seguro, portanto, nas unidades sanitárias, com uma certa privacidade, porque uma das grandes questões é esta. Estou na comunidade, se eu for à unidade sanitária, o meu vizinho, a minha tia poderá ver, há um espaço seguro para que esta mulher, esta rapariga possa aceder aos serviços. Existe uma plataforma que é usada, assumida pelo IPAS, que é a enfermeira Nina. Okay. Chamamos de enfermeira Nina. Depois eu vou partilhar aqui o contacto, sim. Onde os jovens podem obter informação sobre saúde sexual e reprodutiva, usando o número do WhatsApp, onde coloca lá as questões, coloca as dúvidas que tem e poderá ter algumas respostas sobre a questão da saúde sexual e reprodutiva, em especial a questão do aborto. Então vamos usar os meios que nós temos para nos informar, que é para podermos tomar decisões acertadas. Obrigada. Muito obrigada, doutora Julânia, pela sua contribuição. Doutora Vânia. Eu iria deixar poucas palavras a toda mulher, adolescente, jovem, toda mulher dentro da idade sexual reprodutiva, né? Que cuida da sua mente, cuida da sua saúde, cuida do seu corpo, aceda aos direitos sexuais reprodutivos que lhe foram conferidos, aceda ao planeamento familiar, que é gratuito, aceda aos serviços dos cuidados compreensivos do aborto, se for necessário, mas garanta que os seus direitos sejam acautelados e sejam cumpridos, porque o país, a lei que vigora, nos concede essa lei e é importante que a gente cuide, principalmente da parte mental. Estamos a falar do mês, em que é um mês de suicídio, né? Então a saúde mental, dada várias circunstâncias, a pressão social que as mulheres tenham, é importante que a gente cuide da nossa saúde sexual, saúde mental, e sabendo que os Serviços Nacionais de Saúde têm serviços específicos para atender a qualquer utente que esteja a precisar de qualquer que seja intervenção e de forma gratuita. Muito obrigada às duas pela vossa contribuição valiosa nessa discussão bastante importante. E a todos vocês que nos acompanharam nesta conversa bastante importante, o nosso muito obrigado. Não se esqueçam de subscrever as nossas plataformas digitais e também do IPAS para mais informações relacionadas a este tema. Importa referir mais uma vez que este episódio foi levado a si em parceria com o IPAS Moçambique. Podemos trazer esta conversa bastante pertinente sobre a data comemorativa, assim sobre a lei que despenaliza o aborto, que as mulheres e as raparigas podem ter acesso através das unidades sanitárias. Muito obrigada a todos e até a próxima.